Olá, meu irmão, minha irmã. Nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito dos chamados anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou espíritos simpáticos. São aqueles espíritos que se ligam a determinadas pessoas, já vêm com a missão para orientá-los, esclarecê-los. Os chamados anjos guardiães são aqueles espíritos de um certo nível de superioridade sobre o seu protegido, carregado de acompanhá-lo, não só nessa encarnação e às vezes prolonga-se até em outras oportunidades, depois que desencarna. Mas aí pergunta-se também que quando nós falamos dessa proteção, dessa ligação, da inspiração que normalmente esses espíritos fazem sobre o seu protegido para tirá-lo do mau caminho, embora que algumas vezes não tenham êxito, porque existe também o chamado livre-arbítrio do seu protegido. Aí uma pergunta também surge: se existem esses espíritos que vêm com a missão de ligar-se ao protegido para realmente encaminhá-lo bem, para ser bem-sucedido na encarnação, existe aquele que tem por missão também a ligação para o mal, para conduzi-lo, realmente fazer com que realizem coisas aqui, por exemplo, no nosso planeta, né? Espíritos que conduzem à guerra, que provocam a dissensão, que dificultam, que disseminam ódio e assim por diante. Então nós temos que pensar o seguinte: existem aqueles que têm por missão vir para realizar a tarefa, mas não existe aqueles que vêm por missão para realizar tarefas más. Não é uma missão encarregada ou determinada por Deus. Agora, são espíritos que ainda no nível de inferioridade, eles procuram a sintonia com aqueles que possam aceitar suas sugestões para cumprir determinados desiderados. Claro que no mal, já que eles são maus. E sempre encontra ainda aqueles de nível inferior que acatam e são realmente bons instrumentos para que ele realize sua tarefa. Agora, compreendendo sempre, mesmo em que pese situações onde muitos são realmente dirigidos, intuídos por maus espíritos, os bons espíritos não deixam de atuar. Aquele chamado anjo guardião, que todos nós os temos, eles são espíritos realmente que continuam na tarefa, procurando sempre a oportunidade de nos induzir ao bem. No entanto, sabem respeitar o chamado livre-arbítrio. Quando nós não aceitamos, eles afastam um pouco e aguardam o momento propício para nos orientar. E nos momentos onde passamos aprovação, dificuldades, eles estão presentes tentando insuflar-nos a coragem, a esperança, a fé, para que não venhamos a falir em nossas tarefas. Então existe essa luta, muitas vezes, não de um espírito contra o outro, no que diz respeito ao protegido do bem, um protetor do bem contra aquele que tenta induzir ao mal. Não. Mas a luta da própria pessoa, do encarnado em si, para saber fazer a diferença entre o bem e o mal. Essa luta, algumas vezes, poderá aceitar os bons conselhos, e outras ainda, nivelados pela simpatia, pela questão da sintonia, ser induzidos ao mal. Mas Deus sempre no comando e observando e oportunizando para que nós, através de experiências, sejam dolorosas ou como for, nós possamos realmente mudar de rumo quando estamos no mal, compreendendo que o bem é o caminho que nós devemos nos encaminhar, porque Deus é amor e nos criou para o bem. No entanto, dado o livre-arbítrio, nós vamos gradativamente tendo o mérito das nossas mudanças, embora a interferência de espíritos tentando nos orientar e de outros que tentam nos induzir ao mal. Então, essa luta sempre vai existir, mas poderemos sempre concluir, seja hoje, seja amanhã, mas o resultado deverá sempre aquela proposta de Deus. Mesmo nos concedendo o livre-arbítrio, ele tem instrumentos para nos fazer um dia mudar e abraçar o bem. Temos na história da humanidade espíritos vários, que no princípio eram espíritos dotados ainda de um certo orgulho, de um ímpeto de maldade até, embora até levado por boas intenções, mas ao mesmo tempo fazendo mal a outros, né? Tirando a vida, prejudicando, perseguindo, e no entanto chegou o dia em que realmente tiveram a oportunidade de conhecer a verdade e cumprir aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando nós ouvimos falar na questão de espíritos protetores, anjos guardiães, familiares ou simpáticos, é uma realidade, todos nós os temos. Às vezes muda de nome em determinada religião, de religião para religião,
Sempre que recebe sua inspiração para o bem, alguma religião poderá dizer que foi inspirado pelo Espírito Santo. Isso não faz mal algum, realmente foi um Espírito bom que inspirou com as coisas boas, mas nós vamos ver que em outras, dado o nome de santos, por exemplo, Santo Agostinho, São Paulo, São Pedro, baseado naqueles que foram apóstolos, e que poderão realmente as pessoas perguntar, poderá as pessoas um dia perguntarem, e esses espíritos realmente são eles que estão ali presentes? Nem sempre, mas são espíritos simpáticos e da mesma linhagem espiritual que podem utilizar o nome tendo em vista a nossa fé. Se nós temos uma certa devoção por espírito, certo espírito, ele não pode estar, e outro também tem, ele não pode estar ao mesmo tempo, num canto e no outro, mas existem espíritos simpáticos dentro da mesma tarefa que desempenham, que podem assumir seu nome, fazendo com que nós sejamos realmente protegidos e inspirados para sermos bem-sucedidos nessa encarnação. Então, é uma realidade que nós não podemos fazer. Quando lemos os livros como a Bíblia e outros, nós veremos que sempre existem aqueles espíritos protetores. Nós veremos anjos que acompanham determinadas criaturas no desempenho de tarefas que eram tarefa divina, vamos dizer assim. E isso aí só prova essa realidade que o Espiritismo traz de uma maneira mais clara a respeito desses espíritos protetores. Então, meus irmãos, fica para a nossa reflexão essa mensagem hoje, para que compreendamos sempre que nunca estamos abandonados do mundo, sempre temos a proteção. O bom é nós esperarmos e não desistirmos, porque muitas vezes achamos que está demorando, mas tudo vem no seu devido tempo. A proteção divina está sempre presente em nossas vidas. E Deus utiliza-se para daqueles que realmente estão na Terra e têm um nível superior para desempenhar determinadas tarefas, de inspirar, de proteger, de orientar no bom caminho. Muita paz e proveitosas reflexões.